Legal. Quando Deus ficou sem tempo para comer? Gente, quando eu li esse texto, eu achei assim, espetacular. Deus ficando sem tempo para comer por causa de pessoas, por causa de mim, de você. Vejamos bem o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no verso 20. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito impuro. Então, se alguém que tinha alguma neura, blasfemia contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que Jesus veio na obra do poder de Satanás. É só isso. E eu me lembro que eu já entrei numa neura: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo e perdi minha salvação? Eu era adolescente e eu não tinha essa explicação. O texto deixa bem claro, ele disse isso porque afirmavam estar possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo e ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Estes. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é meu parente. Quem faz a vontade de Deus é meu íntimo. Sensacional. A gente começa aprendendo aqui, todo esse texto que a gente leu, do verso 20 a 35, que a voluntariedade de Jesus, ela é absurda se comparada com a nossa disposição humana. Se comparar a voluntariedade de Jesus, o desejo de Jesus servir, o desejo de prestar socorro, o desejo de salvar, ela é absurda, incomparável com o nosso desejo. O verso 20 que a gente leu, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Nem para comer. Por quê que ele não tinha tempo nem para comer? Havia algo mais importante na sua agenda do que privilégios pessoais e conforto pessoal. O foco de Jesus na missão. Mas assim, ele e seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Mas vamos focar nele. Ele precisava dele ficar sem tempo para comer. Se eu tivesse no lugar dele, eu ficaria sem tempo para comer? De jeito nenhum. Porque Filipenses 2 disse que a gente deve ter a mesma atitude de Jesus. Filipenses capítulo 2, no verso 5.
que esteja em nós essa mesma atitude de disponibilidade para servir, de disponibilidade para o próximo, de disponibilidade de levar a salvação, o evangelho da salvação ao próximo, de disponibilidade de convivência com pecadores. Ele que, sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus na forma encarnada, humilhada como humano. Ele desfez das suas regalias próprias de Deus, do ambiente em onde ele estava, com toda a sua regalia, seu privilégio de Deus, de ser Deus, tornou-se um ser humano. Filipenses capítulo 2 diz isso. Tomou uma posição de dependência do Pai, humilhando-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Sujeitar-se voluntariamente à morte. Não uma morte vulgar, não uma morte de tropeçar e bater a cabeça, não uma morte com a picada de um mosquito da dengue, não. Uma morte de vergonhosa, uma morte de cruz. Disponibilidade, movimento em direção a pessoas, mobilidade, disposição, e ainda não tinha nem tempo para comer. O que a gente vai aprendendo com isso? Ele e seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Naturalmente, nós não temos essa voluntariedade. Naturalmente, nós não temos essa disposição. Naturalmente, nós não temos disponibilidade. E naturalmente, nós não queremos. Naturalmente, nós não queremos abrir mão de privilégios, de conforto. Naturalmente, nós não queremos estar próximo de pessoas difíceis, pecadoras. Naturalmente, nós não queremos servir as pessoas. Servir no reino de Deus. Então, visto que nós não temos disponibilidade, nós não temos nem a disposição, naturalmente, que eu estou dizendo, Jesus nos mostra a sua voluntariedade, disponibilidade, e nos chama, primeiramente, de servos. Já que vocês não têm naturalmente a disponibilidade, deixa eu me apresentar aqui para vocês como Senhor de vocês. Deixa eu contar a minha história para vocês. Olha o que eu fiz. Se eu sou o Senhor, vocês agora são os meus servos. Se vocês estão entendendo o que eu fiz, vocês não são maiores do que eu, por que vocês não vão fazer também? É isso que Jesus está nos ensinando. Mas como assim? Ele está no lugar de fala. Não se fala muito hoje assim, fulano de tal é cabeção, aí ele chama outro de cabeção, mas ele pode chamar porque ele está no lugar de fala. Eu estou no lugar de fala, né? De chamar pessoas de cabeção, porque eu tenho cabeção, né? Jesus está no lugar de fala porque Ele é Senhor. E ponto final. O universo, todas as coisas foram criadas, conforme está em Colossenses capítulo 1 e 2, foram criadas para Ele. Todas as coisas, não foi para nós, foi para Ele. Ele é Senhor. Senhor é dono de tudo. A gente tem muita dificuldade de entender o que é Senhor, porque a gente hoje não vive num ambiente de senhores lá do passado. Por mais que muitas vezes nós somos escravos do sistema de senhorio financeiro, né, empresarial, mas a gente não tem a abrangência de que o Senhor é dono de tudo, dono da vida, dono da liberdade, dono de tudo. Ele está no lugar de fala também porque a gente leu, sendo Deus, assumiu a forma temporária de servo. Então, se Ele nos chama de servo, Ele está no lugar de fala, porque Ele se tornou servo, sem regalias. Ele está no lugar de fala porque Ele abriu mão de regalias. Filipenses 2. Humano, dependente do Pai, humilhado voluntariamente numa morte vergonhosa. E aí a gente aprende como? João 13, 12, 17, depois de lavar os pés deles, dos discípulos, né? Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Veja que eu destaquei essa frase aí. Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor. Tem razão, eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés,
vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se eu sou mestre, sou Senhor, e se eu fiz, vocês devem fazer. Não tem como correr, gente. Não tem como correr. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante daquele que envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Que se essa última frase aí, serão felizes se praticarem, vocês serão aprovados por Deus se vocês fizerem isso. Em outra tradução, em outras palavras, se vocês sabem que vocês não são maiores do que o Senhor, que vocês, os mensageiros, não são maiores do que aquele que envia, se vocês sabem estas coisas e praticam, vocês são aprovados por Deus. Vocês entendem o que eu fiz? Uma mensagem que deve ecoar na nossa cabeça. Vocês entendem o que eu fiz? Jesus, entre aspas, desenhou para a gente. Porque a nossa voluntariedade, a nossa disponibilidade, não existem espontaneamente. Não existem desprovidas até mesmo de interesses orgulhosos ou egoístas. Essa semana eu vi um vídeo de um cantor, que eu não me lembro o nome, novidade, né? Chorando. Gravou um vídeo chorando o quanto ele, por criar playlists, compor, gravar, ir a shows, ele deixou a família de lado, deixou até Deus, preocupado em fazer alguma coisa, porque o foco era nele, o foco era ele, o foco era a carreira, e não a Deus. Aí vejamos mais uma vez no verso 20, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Porque aí a gente tratou deles sem tempo para comer, mas os discípulos juntos, os discípulos aprendem que o Deus é servo voluntário. Deus sem tempo para comer, Deus com fome, num ambiente lotado, numa casa lotada de pessoas. O discípulo olha para esse Deus como um servo abdicando de comer. É um Deus privado de alimentação. Isso é um ensinamento gigante, um ensinamento colossal. E aí ele ensina logo depois: vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que eu fiz? Estamos conseguindo perceber, gente, a beleza disso? Estamos conseguindo perceber a seriedade disso? Seriedade. Deus privado de alimentação para servir pessoas. Isso é belo, mas isso também é sério, porque nós não somos maiores do que Ele, nós não somos melhores do que Ele. Se Ele é Senhor, nós somos servos. Por que a gente não se predispõe de uma maneira generalizada, tá, gente? Muito provavelmente os primeiros discípulos não perceberam isso aqui. Vieram a perceber depois da cruz e da ressurreição. Demorou eles entenderem quem era o Jesus. Passaram por um processo de revelação, do qual eu e você temos essa revelação hoje. Certamente após a crucificação e ressurreição, os discípulos perceberam a beleza e a seriedade do que é o Deus privado de alimentação para estar no meio de um povo. Hoje nós temos a revelação completa e temos subsídios suficientes, convincentes de quem é Jesus e qual é a sua missão: salvar os que estão perdidos em direção à condenação eterna. Temos consciência hoje que é necessário nos arrependermos, se porventura nós
não estamos nos posicionando como servos. Se porventura nós não estamos nos posicionando como mensageiros, temos agora que nos arrepender, porque é normal, isso é grave, é normal a gente ter um senso de divindade. Eu sou Deus, eu quero ser servido, eu quero tomar minhas próprias decisões, eu quero que Deus me serve, eu não quero obedecer o que Ele tem para dizer, não quero nem ouvir Deus, não quero nem ouvir. É normal, muito sério isso, mas é normal a gente pensar assim. Não nos rendemos facilmente à autoridade de Deus. Estamos decididos a fazer que o nosso nome seja famoso na terra. Edilson, mas eu não sou nenhum influencer, eu não sou nenhum coach. Mas no fundo, a gente quer que o nosso nome seja valorizado na terra. Como? A gente valoriza mais ser amado por alguém do que ser amado por Deus. Já perceberam isso? A gente sofre mais quando a gente percebe que alguém não nos ama. Mas a gente não dá muito valor que algum posicionamento nosso de afastamento de Deus, a gente está debaixo da ira dele. A gente chora porque alguém nos deixou, nos abandonou, nos fez mal. Mas a gente não chora, isso normalmente, tá? Generalizando. Mas a gente não chora quando a gente está andando em caminhos errantes e displicentes com a nossa vida espiritual. A gente não chora por estarmos abandonando a Deus. Nós valorizamos mais a aceitação de alguém ou de alguns do que como Deus nos aceita. Se fulano não nos aceitar, a gente fica mal. Mas quantas vezes nós já andamos em caminhos errantes espiritualmente e a gente não chorou porque naquele momento a gente estava se distanciando daquele que nos aceita e está de braços abertos para nos amar? A gente valoriza mais a aceitação de pessoas. Valorizamos mais a companhia, a amizade de alguém ou de alguns do que a companhia e a amizade com Deus. Muitas vezes a gente comete atos para manter a amizade e a companhia de alguém, atos pecaminosos. E quando a gente peca, a gente não percebe que o nosso pecado está nos tornando inimigos de Deus, no status de inimigo de Deus. Valorizamos mais o ter nesse mundo do que o ser aprovado por Deus. Naturalmente, a gente é tentado a valorizar essas coisas. Na prática não seria assim. Qual é a ausência que mais nos abala? A ausência de Deus na nossa vida ou a ausência de alguém que a gente ama? De que a gente está obcecado por essa pessoa? Qual é a ausência que mais abala? Qual é a ausência que mais abala? Eu não me lembro de ter ficado abalado por estar ausente de Deus, mas eu lembro o dia que Elisângela me deu um pé na bunda, eu chorei pra caramba. Entendeu? Merecido. Né? Estão percebendo como no caso de Deus a gente não tem as emoções de amizade, de companheirismo, de presença, e a gente se abala com as coisas, pessoas deste mundo. Olha que perigo. Para nós, pecadores, que temos a tendência de nos comportarmos assim, Jesus é a nossa ruptura com a ideologia desse mundo. Jesus é a nossa ruptura. Ideologia. O que é ideologia? Ideologia, desejo de pertencer a um grupo que possui um modo de viver e conviver. Desejo de se agarrar em algo para acreditar. Jesus é a nossa ruptura com a ideologia desse mundo. Jesus, no verso 20, ele não tinha tempo nem para comer. João capítulo 13, verso 12. Vocês entendem o que eu fiz? Façam como eu fiz a vocês. Vocês não são maiores do que o Senhor. Vocês não são maiores do que o mensageiro, do que envia. Vocês são mensageiros. Vocês não são maiores
que é aquele que envia. Se vocês fizerem essas coisas, vocês serão aprovados por Deus. Dessa forma, a gente obtém a revelação de que somos escravos de um Senhor, servos de um Senhor, pois voluntariamente nós não serviríamos a Deus e a ninguém. É uma triste realidade, e eu falo a partir de mim. A princípio isso parece humilhante para nós, mas não é humilhante quando Jesus nos chama de servos e solicita para que a gente olhe o seu exemplo de que é ser servo. Isso é graça. É graça de Deus que nos reposiciona. Porque antes de Cristo nós não nos contentamos com o que Deus nos dá. Não nos contentamos com o que Deus nos dá. A gente sempre está insatisfeito com o que Deus já nos deu. Antes de Cristo, nós não nos rendemos facilmente à sua autoridade. Estamos sempre decididos a fazer o que vem à nossa cabeça. Antes de Cristo, nós definimos por nossa conta o que é bom para nós e para os outros. E depois nós exigimos ser feliz. Nós decidimos o que é o bom. E a gente exige que Deus nos faça feliz. A gente decide por conta própria o que é bom e não pela sua palavra. Mas a gente exige que tem que ser feliz. Esse tipo de comportamento, então, não cabe, não permite que a gente confie no Senhor, não confie em Deus. Inclusive, não promove algo fundamental para uma vida com Deus. Algo fundamental: renúncia. O que é renúncia? O que é renunciar? O que vem à sua cabeça? O que é renúncia? Segundo, eu ia procurar isso no dicionário para trazer para você, mas não precisa. A Bíblia já traz o que é renúncia. Se não me engano, o Lucas falou isso aqui. Ué, eu não coloquei aqui o texto. Renúncia. Mateus 16, 24 e 27. Jesus disse assim: se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você tentar se apegar à sua vida, minha vida, minhas coisas, minha decisão, minha felicidade, minha voz da minha cabeça, vai perder a sua vida. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, se abrir mão do seu conforto pela causa de Cristo, você vai encontrar a sua vida. Que vantagem tem em ganhar o mundo inteiro? Que vantagem tem em possuir o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria um homem em troca de sua vida? Não tem como comprar a sua vida. Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Qual é o incentivo para você e eu termos renúncia? Renúncia do nosso ego, da nossa divindade. Qual é o incentivo que tem aqui nesse texto? O grande incentivo é a firmeza da nossa fé na segunda vinda de Cristo. Você quer ter um controle melhor para se renunciar à sua visão divina de querer controlar a sua própria vida? Olha para a segunda vinda de Cristo, porque o texto diz: o Filho do Homem virá com seus anjos na glória. Ou seja, já não é mais o Jesus humilhado, é o Jesus exaltado. Com seu Pai, ele julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Então, Jesus, na segunda vinda, ele virá com toda a honra e não mais como um servo humilhado. Ele virá com toda a honra e ele virá para a nossa preocupação. E a gente tem que ter preocupação com essa volta, com a segunda vinda, porque ele vai recompensar cada um de acordo com as suas obras, com as suas ações. Jesus vindo como um juiz dessa vez. Isso é um incentivo para que eu e você renunciemos à nossa própria vida. Jesus, a nossa maior ruptura com a ideologia desse mundo, onde eu sigo os ditames da minha cabeça ou da cabeça de terceiros e não do próprio Deus. Ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Vocês entendem o que eu fiz em João capítulo 13? Eu fiz a vocês para que vocês façam. Vocês não são maiores do que o seu Senhor.
vocês não são maiores do que aquele que envia. O mensageiro não é maior do que eu envio. Se vocês fizerem essas coisas, serão aprovados. Conceitos práticos para a gente terminar. Valorizemos ser amados mais por alguns ou por alguém do que ser amado por Deus. Estamos valorizando isso? Se esse alguém, ou se esses alguns, prejudica o seu relacionamento com Deus, corte o vínculo hoje. Corte o vínculo hoje. Desfaça o pacto que foi feito com ele ou com eles. Valorize mais o ser amado por Deus e não por esse alguém que prejudica o seu relacionamento com Deus. Porque ele não tinha tempo nem para comer, porque te amou primeiro. E ele é o único que tem capaz de sustentar esse amor para a eternidade. Corte o vínculo, desfaça esse acordo, desfaça esse pacto, arrependa-se, dê meia volta. Arrependimento é dê meia volta e vá para o outro lado. Vá pelos caminhos da palavra de Deus. Ah, Edilson, mas como é difícil. Jesus disse em João capítulo 13, vocês entendem o que eu fiz? Filipenses 2, eu deixei toda a minha regalia, fiz. É difícil? Era difícil para ele. Ele fez, não precisava ter feito. Ninguém consegue ganhar de Jesus no tomar decisão difícil. Ninguém consegue. O grande incentivo para a sua tomada de decisão com fé, tomada de decisões difíceis, é a segunda vida de Cristo. Tome decisão olhando para as alturas, que o texto bíblico diz que ele aparecerá e todo olho verá. Todo olho verá que Jesus é o Senhor. Ele vai vir em honra. E a gente tem que ter preocupação, porque ele virá como juiz. Como juiz. O Filho do Homem virá com seus anjos na glória do seu Pai, julgará. Conceitos práticos para aqueles que valorizam mais a aceitação de alguém ou de alguns do que a aceitação de Deus. Muita gente, para ser aceita, para se tornar parte da tribo, confessando suas crenças e adotando as suas práticas, a mesma cultura da tribo. Para ser aceita, se torna na mesma identidade daquela tribo, daquele grupo de pessoas. No caso do cristão, sabendo que ele possui um Senhor, você não é maior do que o Senhor, já foi falado aqui. A necessidade de aceitação deveria passar pelo critério do seu dono, que é o Cristo. Qual é a ausência que mais nos abala? Qual é a ausência que mais nos machuca? É a ausência de pessoas que deveriam nos aceitar? Ou no dia da vinda de Cristo, será a ausência do reconhecimento de Cristo como servo dele? A ausência de reconhecimento que não seríamos servos dele. Ele não tinha tempo nem para comer, conforme foi lido no verso 20, para realizar a obra da sua aceitação por Deus. Não preocupe com a sua tribo, com um grupo se vai te aceitar ou não, se você tiver o seu posicionamento cristão, porque o Senhor, dono de tudo, ficou sem tempo para comer, para realizar a obra da sua aceitação. Cara, isso é sensacional. Para essa crise de aceitação que eu e você possa ter, o remédio de Deus foi revelado no ato da cruz, onde Ele nos aceitou por meio do Seu Filho. Outro remédio que Ele nos deu é a nossa comunidade. É a comunidade da fé, onde a gente, como irmãos, mãe, irmãos de Jesus, íntimos de Jesus, temos uma casa para aceitarmos uns aos outros e sermos aceitos. O grande incentivo para a gente continuar é esse, segunda vida de Cristo. Eu não vou pecar para ser aceito. Eu não vou me moldar a essa cultura que despreza o senhorio de Cristo, porque eu aguardo a volta de Cristo. A aceitação dele é o que importa. Para quem valoriza mais a companhia e a amizade de alguém, alguns, do que a companhia e a amizade com Deus, se as pessoas com que nós andamos, com que nós nos relacionamos,
temos vínculos pessoais, não estão sendo atingidas pela graça que tem que partir de nós, algo está errado conosco. Veja bem, nossas amizades, nossa companhia, a princípio, o Deus que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, as pessoas têm que perceber isso. Se elas não percebem, se elas não são impactadas por isso, alguma coisa está errada conosco. A fé delas na ideologia do mundo seria mais forte que a nossa fé em Cristo. A gente está sendo mais transformado à ideologia desse mundo do que eles, conformados e transformados à ideologia do Cristo. Porque nunca vai haver equilíbrio entre a ideologia do mundo e a mensagem do Evangelho. Nunca vai haver equilíbrio. Não vai haver. Ou a gente não influencia ou constrange com o nosso caráter cristão, com a nossa confiança na providência de Deus. O que a gente passa para essas pessoas? Nossa serenidade no cuidado de Deus, a nossa vida nos limitando ou em relação a decisões por falta de fé. Como? A nossa forma de falar, a nossa forma de interpretar a vida, a nossa forma de interpretar os fatos, as nossas atitudes replicadas, as nossas retribuições que fazemos atestam em quem nós cremos. Já pensou? A pessoa que a gente conviveu em amizade, com vínculo de intimidade, no dia do juízo dela, ela saber que a gente tinha a mensagem, a gente tinha a verdade do Evangelho. Pior ainda, se essa pessoa no dia da condenação eterna vê a gente condenado junto com ela. É forte, né, irmão? É forte. Se essa companhia, essa amizade te descaracteriza da fé que você professa, significa que nós amamos mais essa companhia do que amamos a Deus. Ele não tinha nem tempo para comer e nem não tinha tempo para comer porque estava envolvido no processo de amizade que teria com você. Envolvido no processo de amizade que teria com você. Qual é a ausência que mais te machuca? A ausência da amizade com Deus ou a ausência de amizade com pessoas que não estão influenciando negativamente a sua fé? O grande incentivo continua sendo a segunda vinda de Cristo, para quem valoriza mais as amizades do que a amizade com Deus. E por fim, valorizamos mais o ter conquista desse mundo do que ter Deus dentro de nós. Deus desfez as regalias próprias de um outro ambiente real, não é ambiente ilusório. As pessoas pensam que o ambiente que Cristo está é um ambiente invisível, um ambiente que não toca em nada, não tem matéria. Deus desfez de todas as suas regalias próprias, abriu mão de tudo para viver como um pobre. Deus se fez pobre. Não significa que você tem que ser sempre pobre, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você valoriza mais o ter conquista nessa terra do que ter Deus dentro de você, é um mico terrível que a gente está pagando. Porque ele não tinha nem tempo para comer, pois abandonou suas regalias para viver na missão de salvação da humanidade. Que vantagem tem em ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa vida? Se o que você busca ganhar te afasta da fidelidade com Cristo, chuta. Perca isso que você está ganhando. Se é algo injusto, desfaça esse negócio. Se é algo ilegal, desfaça esse vínculo. Desfaça isso. Tenha fidelidade a Cristo. Perca isso imediatamente. 3 palavras para a gente. Renúncia. Palavra que deve seguir martelando o tempo todo na mente do discípulo de Jesus. Renúncia. Sacrifício. Renúncia, sacrifício. Palavra que deve ser lembrada quando estivermos cansados ou tentados por desejos que nos afastam de Deus. A gente tem que andar no sacrifício, porque Jesus se sacrificou por nós. Renúncia, sacrifício, obras. Obras. Palavra que descreve a nossa prática de obediência à missão que o nosso Senhor nos determinou. Obras. Obras.
O escravo faz por obrigação e não por voluntariedade, até que ele compreende quem é o seu Senhor. Quando a gente compreende quem é o nosso Senhor, já deixa de ser obrigação. É por amor. Espero que todos nós estejamos nesse nível. Porque ele desfez de suas regalias próprias, de uma forma humilhada, dependente do Pai. Sujeitou-se voluntariamente. Daí o termo time out, quando Deus ficou sem tempo para comer. Eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca tinha me atentado sobre isso. Por isso que é bom a pregação dispositiva, né? Você não tem como pular, escolher. Quando Deus ficou sem tempo para comer. Como é que está o seu tempo? Qual é o tempo que eu e você temos dado para Deus? Para o próximo e para a missão que Deus tem para nós. Qual é a qualidade de tempo que você destina para servir a Deus? Qual é o tempo que você dedica para si e qual é o tempo que você dedica para Deus? Qual é o tempo que você dedica para si? Qual é o tempo que você dedica para o próximo, para o seu irmão? Ele ficou sem tempo para comer no período. Claro que ele comeu, mas a urgência da missão, ele se sacrificou. Além de ir para a cruz, ele também privou de alimentação. Que exemplo! O tempo que você e eu temos dedicado na obra, na nossa obra em particular e na obra de Deus. Aí Jesus, no verso 31, ele fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora, porque aconteceu uma loucura. Acharam que ele estava doido, estava sem tempo para comer, pensaram que ele estava surtado. E se você ler lá, é isso aí que está falando. Queriam pegar Jesus à força para levar para casa. Olha que doideira, parece uma comédia. Aí, sua mãe e seu irmão estão aqui fora. Aí havia muitas pessoas sentadas. Aí ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhou para os que estavam sentados ao redor. Olhou para vocês. Ele olha para vocês hoje, para mim. Minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai. Sensacional. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que temos feito para nós ou para Deus? Onde temos andado? Para caminhos que levam à morte ou caminho da vida? Com quem temos andado? Com o Cristo? Ou dado mais valorização em andar com a tribo? Ou com falsas amizades? Ou amizades que nos levam à perdição? Que nos levam para longe de Deus? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso? Com essa palavra, com base nessa palavra, o que vem na sua mente? Salvação ou condenação? Salvação ou condenação? Aquele que não tinha tempo nem para comer, nunca esteve de brincadeira nessa terra. Ele nunca esteve, inclusive, nunca esteve carente de companhia. Essa mensagem aqui não é que Jesus é carente de companhia. Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele sempre ofereceu a sua companhia para restaurar pecadores vazios, que só querem pensar o que vem dentro da sua cabeça ou na cabeça de outros e não querem dar vazão ou ouvidos do que Deus tem a dizer. Perdidos em seus pensamentos e opositores à vontade de Deus. Ele não tinha nem tempo para comer. Como é que está a sua dedicação a Deus e às pessoas? Como você tem valorizado o culto ao Senhor, as celebrações? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu cuidado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros? Como é que está? Qual é a missão de Jesus que a gente viu até em Marcos aqui? O que ele fez? Veio para anunciar o Evangelho, curar pessoas e libertar pessoas. Essa é a mesma missão nossa. O que nós temos feito em relação a anunciar a mensagem? O que nós temos feito em relação a curar pessoas? Curar a alma de pessoas. Curar o físico, por que não? As pessoas, os nossos vizinhos tinham que nos olhar
E eu falei assim, eu vou pedir uma oração a fulano de tal. Vou pedir uma oração. Porque ele demonstra uma confiabilidade, não uma providência divina que eu não tenho. Libertar pessoas. O que nós temos feito? Para nós é para Deus. Irmão, se a gente dá mole, a gente vem um vazio na nossa mente, a gente se esquece de Deus. E eu confesso para vocês que nesse período curto de férias aí, faltar a celebração, eu me senti mal. Me senti mal. Porque eu sei que se eu me afastar da celebração, da oração, de buscar a Deus, eu esqueço totalmente de Deus. Eu sei o que eu sou. Ou melhor, eu sei, Deus sabe mais do que eu, mas eu tenho noção de quem eu sou. Então, irmãos, valorize, porque o seu Deus ficou sem tempo para comer. Vamos orar. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter dedicado tempo. Tempo de esvaziamento, de regalias de ser Deus. Tempo de esvaziamento de todas as prerrogativas divinas, para estar num estado humilhado com pecadores, servindo-nos, anunciando o seu reino, implantando o seu reino, implantando a sua igreja, que nós hoje somos reflexo daquele período que o Senhor inclusive ficou sem comer. Obrigado, porque nós somos o reflexo disso, Senhor. Quanta beleza e quanta seriedade de que tudo tem. Obrigado, Senhor, por nos amar. Ó Deus, por favor, não nos deixe que a gente se perca em nossos pensamentos e busca por regalias e egoístas e senso de divindade, Senhor, própria. Ajude-nos a sermos servos de Jesus. Obrigado pela tua palavra maravilhosa. Obrigado pelo teu exemplo maravilhoso. E obrigado por lançar na nossa face de pecadores que nós não somos maiores do que o Senhor. Se o Senhor fez, a gente deve fazer também. Nós não somos maiores do que aquele que envia. Nós somos os mensageiros. Então, a gente deve fazer o que o Senhor nos enviou para fazer. Obrigado, Senhor, por isso. Deus, transforma a nossa vida, nos ajude a tomar decisões difíceis, nos ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas. É assim que começam os seus mandamentos: amemos o nosso Deus acima de todas as coisas. Ó Deus, nos dê poder para isso. Por isso eu peço o Espírito Santo, que o Espírito Santo dê-nos coragem para colocar nossos projetos em ação. Projetos que servem no reino de Deus e projetos que servem pessoas. Que o Espírito Santo nos dê coragem para agirmos em renúncia, Senhor. Que o Espírito Santo nos dê coragem para desfazermos todos os pactos com tribos, grupos ou pessoas que nos afastam de Ti. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Soberano e fiel.
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és